Vemos surgir no século XVI o movimento protestante. Mas o que foi isso e por que ele surgiu? Bom, naquela época, vários grupos cristãos romperam com a Igreja Católica devido a fatores religiosos, sociais, políticos, econômicos e culturais. Com a chegada das novas ideias trazidas durante o Renascimento Cultural, a Igreja Católica Romana enfraqueceu. Reis e príncipes passaram a se incomodar com os altos tributos e taxas pagos à Igreja, também com o seu poder político sobre os reinos. Já a burguesia estava descontente com a Igreja, que por suas teorias dificultava o enriquecimento dos comerciantes. Mais um fator também foi os abusos cometidos por membros da Igreja, como a compra de cargos eclesiásticos. Muitos deles não tinham a vocação religiosa ou a instrução para ser um bispo ou um papa, e como tinham dinheiro, poderiam comprar esse cargo. Por pertencerem a famílias ricas, eles compravam os títulos de papa, bispo e outros títulos. Também a venda de artigos religiosos, artigos falsos. Eles diziam que pedaços de ossos, panos velhos, madeira, tinham pertencido a Jesus Cristo ou a outros personagens religiosos do cristianismo, além da venda de indulgências, que é a venda do perdão pelos pecados cometidos. Sim, a igreja fazia isso. Também a invenção da imprensa contribuiu para o enfraquecimento da igreja. Se antes a Bíblia era feita à mão por monges copistas, que demorava muito tempo, deixando ela muito mais cara e rara, agora com a impressão era produzido muito mais rápido e em maior quantidade, possibilitando aqueles que sabiam ler em latim interpretar a Bíblia sem depender dos padres para isso. A Igreja Católica não lidava muito bem com críticas. Os críticos a ela acabavam expulsos ou até mesmo condenados à morte. Neste contexto surge o alemão Martinho Lutero, um monge, professor universitário, grande conhecedor da Bíblia e, por isso, crítico ferrenho às práticas erradas da Igreja. Assim, em 1517, Lutero publica as suas 95 teses, uma carta condenando a Igreja por suas ações. Ao saber deste ato, o Papa exige que Lutero desminta publicamente tudo o que havia dito. Lutero se recusa e rompe com a Igreja. Por protestar contra a Igreja, Lutero e seus seguidores são chamados de protestantes. Surge então a Igreja Luterana, que teve grande apoio da nobreza, pois queriam a diminuição do poder da Igreja Católica sobre os reinos. Isso fez com que alguns príncipes e reis se tornassem protestantes, convertendo assim seus súditos também. Esse apoio dos nobres foi o que fez com que Lutero não fosse punido pela Igreja Católica, fortalecesse a sua reforma protestante e criasse então a Igreja Luterana. Diferente da Igreja Católica, a luterana tinha por base a salvação apenas por meio da fé, que apenas Deus poderia perdoar os pecados, e defendia os estudos da Bíblia pelos fiéis. Das práticas católicas mantiveram apenas o batismo e a Eucaristia, mas aboliram o culto aos santos. Para facilitar que mais pessoas pudessem ler a Bíblia, Lutero fez a sua tradução do latim para o alemão. Graças à invenção da imprensa, as ideias de Lutero espalharam-se pela Europa. As suas ideias serviram de inspiração para o surgimento de outras igrejas protestantes, como a calvinista na Suíça e a anglicana na Inglaterra. Os protestantes espalharam-se pela Europa e adquiriram novas características, dando origem a novas igrejas protestantes. Este movimento ganhou força e em 50 anos, cerca de 40% dos europeus ocidentais tinham tornado-se protestantes, o que preocupava muito a Igreja Católica, que vinha perdendo mais espaço, e acabou reagindo com a Contra-Reforma, ou
a Reforma Católica. A Contra-Reforma foi um movimento que reviu valores, princípios e reafirmou os dogmas tradicionais católicos. Sua reação imediata foi iniciar uma perseguição aos protestantes, numa tentativa de retomar sua influência no mundo cristão. Em 1534 foi criado a Companhia de Jesus, ou a Ordem dos Jesuítas, responsável por combater o protestantismo e expandir o catolicismo na Europa e no Novo Mundo, catequizando os nativos daquela terra, África, Ásia, América, inclusive aqui no nosso país com a chegada dos portugueses em 1500. Em 1545 foi realizado o Concílio de Trento, na Itália. Seu principal objetivo era promover uma reforma no catolicismo. Neste momento foram definidos pontos básicos da doutrina católica e a reativação da Inquisição, que tinha por objetivo investigar, julgar e punir pessoas acusadas de crime contra a fé católica, sendo usado meios de tortura para se obter as confissões. Mas quais foram as consequências de tudo isso? Bom, alguns protestantes que buscavam escapar da perseguição católica na Inglaterra fugiram para a América e fundaram as 13 colônias, que tornaram-se mais tarde os Estados Unidos da América. Já o resultado da Reforma Protestante foi a diminuição do poder da Igreja Católica, o que colaborou ainda mais para a centralização do poder nas mãos dos reis. A Reforma Protestante, que começou com Lutero, deu origem às mais diversas igrejas protestantes, todas elas cristãs, uma vez que seguem os ensinamentos de Cristo, porém, cada uma à sua maneira, com sua própria doutrina. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tenham uma boa aula, se cuidem e até a próxima.